Então, bora estudar aqui. Propriedade dos múltiplos comuns. Temos aqui os números A, B, C, D e X que pertencem aos números inteiros. Então, na parte 5. Múltiplos comuns dos números A e B. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, esqueci um negócio. Já gravando? Deixa eu passar aqui um pente no cabelo, ficar bonito. Vamos lá. Algo de errado não está certo. Vamos lá. Múltiplos comuns dos números A e B. Se eu mudar aqui os elementos de posição, é a mesma coisa. Ou seja, se eu calcular os múltiplos comuns de A e B, é a mesma coisa que calcular os múltiplos comuns de B e A. A descrição tá horrível. Para 2 elementos. Para 3 ou mais elementos. Múltiplos comuns dos números A, B e C. Se eu mudar a posição deles de qualquer jeito, aqui, ó, mudei aqui a posição deles, mas ainda é A, B e C, o resultado da conta vai ser o mesmo. Chegou a mensagem, não sei desligar a notificação. Vou estudar. Na parte 7. Se o elemento for o mesmo, múltiplos comuns dos números A e esses A é o mesmo número, é a mesma coisa que eu calcular o múltiplo de A. Você só considera um elemento desse, se eles forem todos iguais. Vou dar um exemplo. Cadê o lápis? Como pega o lápis? Aqui. Por exemplo, múltiplo comum de 7, 7, 7, pá. Não é o mesmo 7? Então isso aqui é igual ao múltiplo comum do número 7. Né? Como só tem um número, então isso aqui na verdade são os múltiplos do número 7. Tá, já vai ver lá no exercício com mais calma. Como eu tiro o lápis. Aqui, tá gravando? Tá mesmo? Propriedade 8. Se o A índice 1, primeiro elemento, pertence aos múltiplos comuns, então o A índice 1 é igual a 0. O que ele quer dizer aqui? O primeiro elemento, o primeiro múltiplo comum de 2, 3 ou mais números sempre vai ser 0. Por quê? Isso aqui. Porque notem aqui, ó, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0. Ó, o primeiro múltiplo de qualquer número sempre é 0. Tá? É o que ele está dizendo aqui. Na parte 9. Se A índice 2, o segundo elemento, dos múltiplos comuns de um número, pertence ao conjunto dos múltiplos comuns, a língua está enrolada, de 2 ou mais números, então o A índice 2, o segundo elemento, é o MMC desses números. Tá? Então aqui a gente já entra aí num outro assunto que a gente vai ver lá na frente. O segundo elemento dos múltiplos comuns de qualquer conjunto é o MMC desse conjunto. Vai ver lá na frente. Aqui, se A e B for diferente de 0, então o MMC de A e B, o resultado, vezes o MDC dos mesmos números A e B, é a mesma coisa que multiplicar A e B. A gente vai ver lá na frente que essa propriedade ajuda muito para realizar alguns cálculos. Vamos avançar. Se o MMC de A e B com C e D, números primos entre si, o que são números primos entre si? Que não tem divisores em comum. Se isso acontecer, então eu pego a razão entre A e B, que é o que eu quero calcular, e transformo numa fração entre C e D primos entre si, ou seja, sem ter divisores em comum. Então, se eu multiplicar A vezes D e B vezes C, ou seja, multiplicar aqui as pontas, A vezes C e B vezes D, se eu fizer essa multiplicação, isso aqui, A vezes D, vai ser igual a B vezes C, e isso vai ser igual a K. Isso vai ficar mais claro lá na resolução de exercícios, facilita os cálculos. Aí aqui, ó, o MMC de A e B é igual a índice 2, que pertence ao conjunto dos múltiplos comuns dos dois números. A gente já vê isso lá na frente, só que isso aqui seria a volta. Só a parte teórica, a gente vai aplicar isso aqui nos cálculos. Parte 12. O MMC de dois elementos
Se um deles é múltiplo do outro, aqui, ó. Então, o resultado vai ser A vezes C, tá? Sendo que o A índice 2, que pertence aos múltiplos comuns de A e AC, né? Ou seja, eu vou calcular o múltiplo comum, o MMC, o menor múltiplo comum, o segundo elemento de dois números. Se eu notar que um é múltiplo do outro, se isso acontecer, então o resultado vai ser o produto entre esses dois números. Ou seja, um dos elementos do conjunto. A gente vai ver com mais... Eu sei que complicou um pouquinho. Vai ver isso com mais calma lá na aplicação. Aqui eu só estou apresentando as propriedades de forma algébrica. Tem aqui um exemplo. MMC, menor múltiplo comum dos números 2 e 8. O assunto não é MMC, é MC, que é o segundo elemento aqui. Olha só. 8 é múltiplo de 2? Tem um número que multiplicado por 2 dá 8, que é o 4. 2 vezes 4 dá 8. Então a resposta vai ser o 8. Tá aqui. Ou seja, quando eu calculo o MC de 2 e 8, como eu tenho o segundo elemento, que é 8, o primeiro vai ser sempre 0. Do primeiro para o segundo, eu andei 8. Para conseguir os próximos, eu continuo andando 8. Então, ó, primeiro 0, segundo 8, próximo 16, próximo 32 e assim sucessivamente. Propriedade 13. Se A e B são números primos ou primos entre si, ou seja, não tem divisores em comum, se eu digitei errado, né? Então, entre si, tá. Então implica aqui, o MMC de A e B vai ser igual ao produto deles, ou seja, basta multiplicar um pelo outro. A gente vai ver isso com mais calma na aplicação, pessoal. A parte teórica é um pouquinho complicada, só para memorizar algumas propriedades. Se eu tenho o número K que está multiplicando o MMC de alguns números, então esse número K pode multiplicar esses elementos, ou seja, ele entra aqui um planáriozinho para dentro aqui dos elementos do que eu estou calculando. Isso aqui é muito útil para diminuir alguns cálculos, como a gente vai ver nos exercícios. Vamos avançar. O MMC dos números A, B e C é igual ao MMC do MMC de dois elementos dele. Eu posso aglutinar dois elementos. Isso é uma fórmula de redução que a gente chama. A gente vai ver isso com mais calma na aplicação lá dos exercícios. Acabou? A parte de propriedades acabou. A gente vai ver depois a parte das etapas. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Não foi mamão com açúcar. Essa parte aqui é difícil.